voltar agora a falar com a advogada Daniele Mello. Pensão por morte é o assunto de hoje aqui no quadro Seu Direito. Já coloca aí mais uma tela, mais uma dúvida comum quando o assunto é pensão por morte. Vamos falar de valores? Como calcular o valor da pensão por morte, Dani? Como é que isso é feito? Varia de cada pessoa também? Isso é um grande desafio, explicar didaticamente hoje como se calcula a pensão por morte depois da reforma da Previdência, Bruna. Vou dizer como era antes. Antes, o benefício era... Se a pessoa se o falecido estivesse na inatividade, o benefício era exatamente igual ao que ele recebia, aposentadoria ou auxílio-doença, enfim. Se ele trabalhava, a gente fazia o cálculo da média e o benefício da pensão era exatamente igual a esse cálculo da média de salarial. Pós-reforma da Previdência, hoje a gente tem uma alíquota de redução que é de no mínimo 60%. Sim. E aí, como é que se calcula isso? A gente tem uma cota que a gente chama de cota familiar, que é 50% do salário. E aí, para cada dependente que esse instituidor deixou, vai aumentando 10%, até chegar a 100%. Um exemplo, digamos que ele era aposentado, recebia R$1.000. Eu sei que não é possível hoje, mas é só para facilitar. Então, se ele tinha um dependente, esse dependente receberia R$600. Ok, os 60% então. 60%. Ok. Exatamente. A gente tem uma telinha, Dani, aí você vai corrigir se tiver alguma coisa errada, mas a gente pegou essa telinha nas nossas pesquisas para você ver aqui se essa porcentagem está correta também. Eu vou até pedir para os meninos tirarem, por favor, o GC aí da tela, para a gente entender se está certinho ali. Ó. Primeiro, uma relação com a quantidade de dependentes, Exato. né? Então, se tem um dependente, a porcentagem vai ter direito aí a 60%. Exato. 2, 70%. 3 dependentes, 80%. 4, 90%. 5 dependentes, 100%, que é o limite. 6 ou mais, 100%. Isso, perfeito. Tá certinho aqui? Corretíssimo. Pronto, então vamos fazer o seguinte, eu vou até acionar a minha equipe de mídias, né? Porque eu sei que esse é um assunto que realmente gera muitas dúvidas. A gente pega essa telinha depois, coloca lá no nosso @CorreioTV, para quem quiser printar, para quem quiser compartilhar e também depois no nosso canal no YouTube também, tá? Combinado assim. Vamos trazer aqui algumas perguntas do nosso WhatsApp. Nossa telespectadora não se identificou, mas ela pergunta se quem recebe auxílio doença tem direito a receber pensão por morte. Pode acumular aí esses benefícios, Dani? Pode sim, não há problema nenhum nessa acumulação de benefícios. A única observação que tem que ser feita é em relação aos valores, porque a depender pode ser que haja uma redução. Agora, se forem benefícios de um salário mínimo cada um, ela acumula sem problema. Certinho. O Edivaldo disse que a mulher dele morreu há 7 anos e o INSS negou a pensão por morte para os filhos dele. Ele disse que já desistiu de pedir outras vezes, mas queria retomar isso, né? Como eu faço para ter direito ao benefício para as crianças? Existe essa possibilidade ainda 7 anos depois, Dani? Existe. O ideal é que ele procure um especialista em direito previdenciário que possa orientá-lo, porque a gente precisa descobrir qual foi o motivo dessa negativa. Como eram crianças, muito provavelmente foi a qualidade segurada dela. O INSS não estava reconhecendo ela como uma segurada do INSS. Entendi. Então, é possível que haja realmente a reversão desse indeferimento. Lindaci Almeida, ela disse o seguinte: quando o dependente perde o direito ao completar 21 anos, o valor da pensão volta para outro dependente ou vai para o Estado? Infelizmente, hoje as cotas elas não são mais reversíveis para os demais dependentes. Antes eram reversíveis. Se alguém perdeu a qualidade de dependente, o outro dependente recebia. Agora, não mais. A gente está vendo aqui alguns questionamentos, Dani, no nosso WhatsApp sobre a questão se o falecido, né, era casado e a pessoa que ficou, no caso a esposa, o esposo, essa pessoa pode casar novamente sem perder o benefício? Eu adoro essa pergunta, Bruna, porque é um mito que foi difundido de que a pessoa não poderia casar mais. Como se o final da vida do cônjuge dela também fosse o final da vida de quem sobreviveu. E não, pode casar sim, não vai perder. Eu tenho muita tranquilidade de falar isso porque as pessoas não acreditam. Mesmo a gente falando, não pode casar. Não, mas eu tenho medo. Mas
pode casar, não vai perder seu benefício. Certo. E eu até brinco, se for casar, me chame para festa. Me chama também que eu vou. Ana pergunta o seguinte, né? Ela diz que o filho dela recebe pensão por morte e ele tem deficiência intelectual. Nesse caso, ele tem a pensão vitalícia e aproveitando aqui esse questionamento para saber se existe essa possibilidade, né, Dani? Em que situações também essa pessoa pode receber durante toda a vida essa pensão? Sim, a regra é que o dependente filho receba até 21 anos de idade. Agora, se ele tem essa deficiência intelectual, sim, ela se torna vitalícia e é importante também verificar a forma de cálculo, Bruna. Tá. Porque nesse caso é 100% que ele tem direito. Certinho. A gente recebeu várias perguntas. Preciso agradecer a você que está aí do outro lado, né? Pela interação, pela confiança também aqui. Mas a gente vai precisar encerrar agora o quadro Seu Direito. Teve algumas pessoas perguntando o telefone da nossa entrevistada. Vou passar o Instagram, né, Dani? Porque aí o pessoal pode entrar em contato com ela pelo direct, quem sabe agendar aí alguma assessoria, consultoria. E Dani ainda é professora, então vai resolver tudo. @profadanielemeloadv. Segue lá, @profadanieleadv. É um assunto que a gente volta e meia traz aqui no Mulher Demais, porque sempre tem gerado, né, várias dúvidas por aqui. Então você já sabe que em breve você volta com outras informações. Com certeza. É viu, sempre um Dani? prazer, Bruna. Prazer pra gente também. Obrigada. Até a Eu que próxima, agradeço. viu? Até mais.